Chamada urgente pra guerra. Homens levar enxada e mulheres levar vassoura. Sabe por que o calendário é o cara mais estressado do mundo? Porque ele tá com os dias contados. Cientistas afirmam que a IA logo vai substituir os políticos. O único problema está sendo ensinar a máquina a desviar dinheiro. Qual a diferença entre a seleção na Copa e o nosso governo? A seleção pelo menos faz a gente chorar só de 4 em 4 anos. Sabe por que político odeia a Copa do Mundo? Porque é a única época que o brasileiro exige resultado em vez de promessa.